palestra de hoje vem nos trazer sobre a questão da grande transformação. A gente tem visto nos dias de hoje o mundo mudando, principalmente agora com essa pandemia, né? Tudo gira em torno dessa pandemia, o nosso trabalho gira em torno, a nossa vida social, as nossas relações afetivas, as nossas relações de amizade, tudo isso hoje em dia está pautado por essa pandemia. E a gente tem visto que o mundo não vai voltar do jeito que a gente conhecia. Mesmo que liberem as escolas, mesmo que liberem as viagens, mesmo que liberem as festas, acredito eu que nós não voltaremos iguais. Érica, mas todo mundo vai melhorar? Não, nem todo mundo vai melhorar. Tem gente que vai achar que isso foi um castigo de Deus e vai se revoltar. E pode ser que volte dessa situação ainda mais comprometido. Mas acredito também que estando nós aqui, estando as pessoas nas outras igrejas, nos outros templos, todo mundo está tentando voltar de uma maneira melhor, ser melhor todos os dias. E agora realmente a gente recebeu um empurrão, né? Porque agora a gente tem que conviver mesmo com aquele próximo mais próximo. Que muitas vezes, eu vou ser bem sincera, eu sou casada, nós somos casados há 7 anos, vai fazer 7 anos. E eu acho que a gente nunca conviveu tanto na vida como agora. De ter tempo de conviver durante a semana, de ter tempo de fazer as coisas de casa juntos. Porque a rotina de trabalho consome a maior parte do tempo que a gente fica acordado. Porque a gente trabalha em casa, chega em casa, tem mais um pouco de coisa para fazer, aí tem que falar com a família, enfim. Nós fomos obrigados a conviver com o nosso próximo mais próximo. E aí, se tinha alguma máscara que ainda não tinha caído, né? Nesse período de isolamento, afastamento social, realmente tudo ficou à mostra. As nossas fragilidades, as nossas intolerâncias, mas também a nossa capacidade de adaptar. Não acostumei ainda, gente. A nossa capacidade de se adaptar, mas principalmente a nossa vontade de sermos melhores. E aí veio de encontro essa necessidade de transformação, porque o que nós queremos ser daqui para frente? Nós queremos ser aquelas pessoas que lamentaram tudo isso que aconteceu? Ou nós queremos ser aquelas pessoas que fizeram dos limões limonada, né? E trouxe refresco para a alma, e vamos trazer refresco para o mundo. Quem seremos nós, nesse período em que nós tivemos a oportunidade de olhar para dentro? Porque nós tivemos que conviver com os nossos próximos mais próximos, mas nós também tivemos que conviver conosco. Nós tivemos que ficar em casa sem pensar no trabalho. Nós tivemos que ficar em casa mais tempo. Mesmo eu estando num serviço essencial, eu tive mais tempo. E aí, convivendo conosco mesmo, sem as distrações das ocupações diárias, o que eu percebi, o que eu aprendi, o que eu identifiquei e o que pode ser aproveitado para minha melhoria. Então, quem sou eu? Eu não sou apenas um nome, né? Eu tenho um nome nessa encarnação, mas eu não sei das minhas pretéritas, como que eu chamei, João, Maria, Pedro, sei lá. Posso ter sido tantas coisas, tantas pessoas, tantos nomes, tantas vivências, mas hoje, quem sou eu? Meu nome é Érica, eu tenho 38 anos, eu sou médica, eu estou médica, eu estou Érica, eu estou nessa vivência, eu não sou exatamente, na verdade eu sou
uma compilação de tudo que eu já vivi. Agora, quanto eu já vivi, não sei, não sabemos, nenhum de nós sabe. Mas nós somos esse amontoado de experiências, boas, ruins, algumas péssimas, e graças a Deus a gente tem a bênção do esquecimento quando a gente reencarna, a bênção, o presente do recomeço. Os nossos gostos falam muito sobre quem somos, sobre as nossas experiências, esse acumulado de experiências, não somente da vida pretérita, mas também de agora. Nosso papel na sociedade. Independente de ter uma profissão A, B ou C, todos nós podemos exercer um papel influente na sociedade. E essa influência, eu não estou falando sobre poder, não estou falando sobre política, não estou falando sobre dinheiro. Eu estou falando naquela influência na sociedade que realmente faz diferença, que realmente constrói. Porque os políticos passarão, as pessoas passarão, a gente vai aprender com o que é ruim, mas o que é bom fica para sempre. Nós queremos influenciar positivamente onde a gente vive, o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho. Qual é o papel que a gente quer desempenhar na sociedade? É um papel de construção, de proatividade. E essa construção em proatividade é no sentido de melhoramento moral. Não é só construção de casa, roupa, nada disso. Isso também é importante que se a gente tiver condições de ajudar quem não tem um lar, a construir o seu lar, quem não tem o que vestir, que tenha o que vestir, se a gente puder fazer isso, isso é ótimo. Mais uma coisa para a gente agradecer. Mas e aí? A gente construiu, a gente ajudou alguém a se refazer moralmente? Nós fizemos isso pelo nosso próximo mais próximo? Nós fizemos isso por quem passou pela nossa vida ou não? A gente ajudou a desconstruir, a derrubar. Então tudo isso, a gente tem tempo. A gente tem tido tempo de pensar. Mas esse tempo, à medida que a gente vive, vai diminuindo. Vai diminuindo porque se esse papel na sociedade que eu quero exercer não constrói, é claro que eu não vou vir numa sociedade que é mais evoluída, com pessoas mais evoluídas, com pessoas mais instruídas, com pessoas mais altruístas, porque eu não vou energeticamente fazer parte disso. Então, uma vez eu fiz uma palestra, foi uma palestra que realmente me impactou. Quando a gente fala que a gente precisa ouvir também o que a gente vem falar, é verdade. E o nome da palestra era: o que você quer deixar para o mundo? Que rastro energético a gente quer deixar no mundo? Quando as pessoas se lembrarem da gente, qual lembrança a gente quer que venha à cabeça das pessoas? O que a gente quer? É essa construção, é isso que a gente tem que entender, é isso que a gente tem que trabalhar para acontecer. Pode ser que as minhas aspirações não sejam tão grandes, mas eu preciso batalhar por elas. Eu não tenho aspiração de ser uma Madre Teresa de Calcutá, mas eu tenho aspiração de ser uma pessoa melhor. Quantas pessoas lá que me conheceram lembrarem de mim quando eu vier a desencarnar? Poxa vida, a Érica, aí da metade para frente da vida dela, fez diferença. Mas fazer diferença moralmente é para isso. A verdadeira caridade, o nosso verdadeiro tesouro é do Espírito. É o que a gente deixa para o mundo de verdade. Dinheiro, bens, tudo bem a gente trabalhar para isso, tudo bem a gente deixar isso. Isso é necessário no mundo que a gente vive. Mas o que realmente vai trazer... Você acha que daqui 200 anos
Ainda vão lembrar do Chico? Com certeza. Ainda vão lembrar da Madre Teresa? Com certeza. Eles ainda vão ser exemplos. E nós? Pelo menos uma coisinha, né? Que a gente trabalhe para as pessoas terem, lembrarem da gente. E que não seja mal, né? A autoimagem falsa. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 12. Às vezes a gente faz uma imagem de que a gente já está evoluído, que a gente já está ali por cima da carne seca, praticamente um espírito angélico. E a gente está aqui por missão, não é nem por prova, nem por expiação. Não, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender aqui na vida, eu já sofri o suficiente do que eu tinha para sofrer, eu sofri muito mais do que minha família inteira. Mas muitas vezes sofreu e não aprendeu, né? E aí a gente vê essa figura não só de forma figurada, mas de forma literal também, né? Às vezes a gente se olha no espelho, diz uma amiga minha que faz psiquiatria, que a gente se vê no espelho muito mais bonito do que a gente realmente é, né? Diz ela que sim. Eu falei assim, não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu discordo. Eu falei assim, Érica, é verdade. Mas, se a gente cair nesse conto, se a gente seguir essa mesma linha de se achar bondoso, muito mais bondoso do que realmente a gente está perdendo tempo. A gente está deixando para trás o bem que a gente poderia fazer para a gente e para os outros. Porque às vezes a gente acha que, mais uma vez, a caridade material ela é sempre necessária no mundo que a gente vive, tá? Principalmente no período que a gente vive. Bacana. Se eu faço a caridade material que eu faço, não exclui, não ameniza a necessidade da caridade moral. Eu tenho que fazer. Não é excludente, são somatórias. É importante a gente ter isso em mente, porque não é porque eu tenho uma prática habitual a minha vida inteira. Eu vivi 80 anos, sei lá, 65 eu passei fazendo caridade. Mas eu não tive a caridade de tratar bem o meu próximo mais próximo. Eu não tive a caridade de consolar lá a minha amiga, porque era a 28ª vez que ela estava chorando as pitangas lá e eu estava com preguiça de ouvi-la. Eu não tive essa caridade. Não adiantou nada. Nada. Porque a construção eterna é essa do Espírito. É a que a gente vem galgando através dos milênios, das centenas de anos que a gente vem aqui aprendendo. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir a uma atração do mal? Aí os espíritos, na verdade, o espírito responde: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Assim nos disse Santo Agostinho. Nós não temos outro meio de evoluir, de nos transformar. A gente vive falando que quer uma transformação no mundo, que a gente quer ver as pessoas melhores, mas essa transformação, essa melhoria, começa em mim, começa em cada um de nós, no conhecimento de nós mesmos. Mas é aquele conhecimento sereno, calmo, não é aquele desespero. Ai, Érica, eu vejo em mim muito mais coisas ruins, mais inclinações, defeitos do que virtudes. Vamos fazer um exercício bem rapidinho, de 1 minutinho. Vamos pensar em
qualidades, nossa, e 5 defeitos. 5 más inclinações. Rapidinho. Vão pensando. E aí, o que foi mais fácil de encontrarmos? As qualidades ou os defeitos? Defeito, né? Mas nós não somos só defeitos, de maneira alguma. É que na verdade a gente tem que reconhecer, reconhecimento do que é bom. Mas o reconhecimento do que é bom não nos deixa livre de ainda melhorar ainda mais o que a gente reconhece e de ainda amealhar, galgar ainda mais virtudes. Começar a desenvolver uma virtude nova. O que é ruim a gente já sabe o que tem que trabalhar. E vira e mexe a gente descobre mais alguma coisa. Mas vocês entendem que esse olhar para dentro da gente mesmo tem que ser sereno, sem culpa, sem julgamento, porque às vezes nós somos tão duros com a gente que a gente só encontra defeito. E eu tenho certeza que de vocês aqui eu posso citar um monte de qualidades. E às vezes quando as pessoas contam pra gente, parece que a gente é uma fraude, né? Eu vivo falando isso pro Rony, eu falei assim, amor, parece que quando as pessoas vêm falar comigo e fazem algum tipo de elogio, parece que eu sou uma fraude. Mas a gente tem que aprender a olhar para isso também. Porque às vezes as pessoas reconhecem na gente coisas que a gente ainda não se atentou para isso. E se aquela pessoa me aponta uma virtude, me aponta uma coisa boa, então se eu acho que aquilo não existe em mim, poxa vida, mas alguém reconheceu isso, então eu vou trabalhar para isso. Né? Assim como uma coisa ruim também. Érica, você é assim, assim, assado. Pode ser que algumas coisas eu acho que não tenha nada a ver comigo, mas algumas coisas me tocam lá. Então, se existe, trabalhar também o que é bom e o que é ruim. O que é bom no sentido de aumentar, o que é ruim no sentido de extinguir. Mas para isso, é preciso que eu olhe para dentro de mim, que eu reconheça o sol e a sombra que habitam em mim. E assim é com todos nós que estamos aqui na Terra. Porque a gente vive falando, e eu falo assim que a gente é pior que o coronavírus, né? Porque a gente vive falando que isso aqui é um planeta de provas e expiações, e ninguém que está aqui é perfeito. Então é isso mesmo. É verdade. É essa a grande verdade, nossa, desses tempos de hoje. Que ninguém que está aqui é perfeito. Mas nós também não somos só as más inclinações, senão nós estaríamos em mundos muito mais sofredores. Aqui nós temos as cotas de alegrias, de felicidades, de construções boas. Nós temos laços de afeto que a gente reconhecidamente sabe que são de outras vidas, de outras encarnações. Então, aquele encontro consigo mesmo, gente, que oportunidade maravilhosa nós tivemos. Encontrar com a gente mesmo, dar um tempo pra gente, porque daí assim, se a gente tá num ritmo de trabalho muito frenético, a gente espera as férias e aí nas férias a gente não quer pensar em nada. E a gente realmente não pensa, a gente só quer aproveitar, a gente quer curtir a praia, a gente quer sair à noite, a gente não quer pensar em nada, muito menos em fazer uma autoanálise. Um DR com a gente mesmo nas nossas férias ninguém merece, né? Então, que oportunidade nós tivemos agora? Porque mesmo quem não parou, teve um
tempo para pensar. Sabe, a gente foi obrigado, parece que a gente ia correndo e de repente subiu uma placa, pare. E a gente do nada teve que parar. Não foi uma coisa assim progressiva. E a gente teve que se encarar neste momento. Quem eu vou ser nesse momento de crise? Eu vou ser o que espalha o caos, o que leva ao caos, ou eu vou ser aquela chama de esperança? Ou eu vou deixar de fazer o bem e não me pronunciar, fico com o que eu acho só para mim, não vou ser passível de crítica, mas também não vou ser passível de elogio. Perda de tempo. Ficar na neutralidade, deixar de fazer o bem, que se é possível, é fazer o mal. Assim nos diz a espiritualidade. Quando eu deixei de praticar o bem, eu estou fazendo mal. Eu perdi aquela oportunidade. Um exemplo de Maria de Magdala ou Maria Madalena. Se a gente for ler o relato espiritual, né, que a gente tem depois de Maria de Madalena, ela foi uma das maiores apóstolas de Jesus. Após a morte de Jesus, Maria de Madalena viveu para levar o Evangelho e principalmente exemplificar o Evangelho. Ela não só falou, ela exemplificou, ela levou amor, ela levou cuidado àquela população que era mais excluída naquela época, que eram os leprosos, todos os indigentes, todos ela recebeu como Jesus. E aí, falando sobre Maria de Magdala, Maria Madalena, uma pecadora, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes o pé e ungia-lhes com unguento. O fariseu falou consigo mesmo: se este profeta bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Dize ao mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo, que é o beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isto te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então entendam que todos nós, muito pecadores, pouco pecadores, com muitos débitos ou poucos débitos, nós seremos perdoados, nós teremos as mesmas chances. Nós que estamos aqui nessa segunda-feira, aprendendo, estudando, dedicando o nosso tempo, e aquele que também está lá privado da sua liberdade por algum crime. Todos nós seremos amados. Mas é preciso que a gente se volte, é preciso que a gente entenda, é preciso que a gente aceite o que precisa ser mudado, o que precisa ser perdoado, o que precisa ser melhorado. Nós sempre teremos oportunidade, mas até quando a gente ainda vai ficar na inércia, esperando que um coronavírus
ou uma coisa pior, um cataclisma que dizime metade da população mundial venha para a gente acordar. Ou mesmo, será que a gente está esperando Jesus em personificação vir até a gente, como veio até Paulo? Saulo de Tarso era a vida antes do encontro com Jesus. Depois ele foi o apóstolo Paulo. Para quem está lendo, ou para quem já leu Paulo e Estevão, uma das histórias mais bonitas do cristianismo. Vale a pena. É extenso, às vezes tem um palavreado assim meio rebuscado, mas vale cada página, cada minuto dedicado. Porque nos fala de uma grande, nos conta de uma grande transformação. Que pra gente talvez não seja necessária nos dias de hoje. Porque não precisa ser, a gente não precisa ser flagelado, a gente não precisa ser humilhado, a gente não precisa morrer por Jesus. A gente só precisa se transformar. Porque não faço o bem que quero fazer, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia eu, mas a graça de Deus que está comigo. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos de 9 a 10. Paulo antes perseguiu os cristãos, foi o maior perseguidor, o mais implacável. Ele matou, ele foi responsável pela morte do primeiro cristão, Estevão. E depois disso ainda perseguiu. E ainda foi responsável por muitos mais crimes hediondos. Mas ele teve um encontro com Jesus. E Jesus o transformou. E Jesus perguntou: Paulo, por que me persegues? Porque não era através da perseguição aos cristãos, Paulo perseguia Jesus. E então Paulo, tomado daquele magnetismo que Jesus tinha, porque pensem bem, Jesus na sua frente, naquela época. Na verdade, quando eles tiveram encontro, Jesus já não estava mais na terra, né? Foi a transfiguração de Jesus, mas com todo o magnetismo de Jesus. E aí Paulo cai de joelhos: mestre, o que quer que eu faça? Porque aquilo foi irresistível. O amor de Jesus tocando o perispírito do Paulo, foi impossível resistir aquilo ali. E é isso que a gente está esperando? Que Jesus venha lá no nosso quarto, numa noite dessas qualquer, e que a gente acorde e Jesus está lá sentadinho, de perna cruzada. Vamos, minha filha, preciso se transformar, preciso mudar. Hoje em dia já não é mais necessário, nós temos todos os caminhos. Os primeiros cristãos tiveram que abrir caminho, tiveram que fazer a grilagem do cristianismo. Nós não temos isso, nós não temos essa necessidade. Nós estamos munidos do Evangelho, nós temos conhecimento da espiritualidade ao nosso favor. Então a gente só precisa transformar, dar início, começar sinceramente. E as nossas dificuldades são os nossos desafios, na verdade. São desafios que muitas vezes nós escolhemos, nós trouxemos para a nossa vida para nos dar a oportunidade de nos melhorarmos. Quando a gente não vai jogar o joguinho no celular, a gente não gosta daquelas fases super difíceis, e quando a gente passa, nossa, que ótimo! E assim são os desafios, são os percalços, são as tristezas, são as decepções, são as crises financeiras, são as crises nos relacionamentos, são desafios. São muito mais que desafios, são oportunidades
de nos melhorarmos, de testarmos tudo aquilo que a gente vem falando, tudo aquilo que a gente vem lendo, tudo aquilo que a gente vem ouvindo aqui no centro, tentando colocar em prática. É o teste de fogo para a gente, é a oportunidade de ouro. Então, ao invés, é lógico, a gente pode se chatear com a perda de um ente querido, a gente pode se chatear por alguma situação financeira, por algum término de relacionamento. Nós somos humanos, somos constituídos de sentimentos, né? Que precisam ser trabalhados, mas vamos entender que aquilo ali é uma oportunidade e que não há mal que dure para sempre. Senão Deus não seria bom, infinitamente justo e amoroso. Não existe transformação sem dores. A borboleta precisa se encasular. A semente tem que romper. Para a gente fazer um omelete, a gente tem que quebrar o ovo. Para a gente fazer uma joia, a gente tem que submeter o ouro ao fogo. Então entendem que nas mais simples coisas que acontecem na vida, existe essa quebra, essa sensação de dor. E não seria diferente conosco. É preciso que a gente quebre essa carapaça realmente da semente dura, para que a gente realmente possa renascer, possa se transformar. Porque vamos combinar que correspondermos ao mundo, aos sentimentos do mundo, forma ao nosso redor uma carapaça muito dura, muito rígida e que é difícil de transpor. Mas não é impossível. Quando a gente tem lá uma semente muito dura, a gente não deixa ela de molho, ou a gente coloca num paninho umedecido, até que aquilo ali amoleça. A gente pode fazer isso conosco também, com essa carapaça que a gente monta para sobreviver no mundo, para se sobressair no mundo. A gente também pode, através da decisão. Aquela aguinha que a gente coloca em volta da água da semente são os aprendizados, aquilo que a gente vai buscar, as nossas decisões, o reconhecimento do solo que nós somos, o reconhecimento do tipo de planta que nós queremos ser, que tipo de frutos nós queremos dar. É só a gente saber o que fazer, seguir e ir. Érica, você falando assim, parece que eu estou decidindo, né? Ir ali para Cuiabá, passo no posto, abasteço meu carro, chego em Cuiabá e beleza. Não, gente. É lógico, existem os desafios, existem os percalços, aquelas oportunidades de certificarmos de que é aquilo ali que a gente quer fazer, de permanecermos firmes na fé. Autoobservação constante. Então, em contato comigo mesmo, sempre. Aquela deitadinha que a gente dá, aqueles 5 minutos que a gente está vendo que está começando a pesar o olho. Vou repassar o meu dia, sem culpa, sem julgamento, sem tristeza, mas reconhecendo o que amanhã eu preciso melhorar e o que hoje já foi bacana. Exercício. A gente exercita o músculo, a gente exercita o cérebro, a gente também pode exercitar o espírito. O impacto da verdade, mais uma vez, sem julgamentos. Eu fui isso, eu estou assim, eu estou sendo portadora dessa má inclinação, eu não sou isso, eu estou nessa condição, mas eu posso estar numa condição muito melhor. A nossa essência é divina, o que habita em nós é divino. Então, reconhecendo o que a sombra que ainda habita os meus pensamentos, os meus sentimentos, vou tratar de iluminá-los. Pronto, é isso. Decidi. E às vezes a gente fica reflexivo, né? Ai, por que eu tenho que ser assim? Tem fulano que sofre bem menos.
aquele povo lá do centro espírita, a vida deles é um mar de rosas. É não, gente. É não. Porque a gente sabe que a quem foi dado também será cobrado. A quem foi dado o quê? A chance de conhecer. A quem foi dado o quê? A chance de praticar. Todos nós aqui, eu lamento quem está vindo aqui pela primeira vez, não é mais ignorante no assunto. Todos nós agora temos responsabilidades com a nossa mudança. Eu coloquei o Senna aqui porque dia 2 foi aniversário de morte dele, né? E eu vi no documentário, para você ver que a gente sempre aprende. Há 25 anos, eu acho, né? Já faz 25 anos que ele morreu. A gente ouve todo ano a história do Senna, a trajetória do Senna, e eu nunca tinha prestado atenção, ou nunca tinha sido dito, mas eu duvido, de que o Senna não era hábil piloto na infância, na primeira infância dele, adolescência. Ele era o último na corrida de kart. Ele era péssimo de curva. Todo mundo achava que ele não ia dar boa coisa. Mas o que o Senna fez traçando o objetivo? Eu quero ser um ótimo piloto. Prática. As pessoas estavam descansando, ele estava praticando. E aí ele encontrou uma oportunidade de que ninguém era muito bom na chuva. Aí quando chovia, o Senna ia para a pista. E ali ele praticou incansavelmente. Domou seus pensamentos, praticava atividade física. Ele tinha uma rotina espartana de treinamento, tanto pilotando, quanto fisicamente, quanto falando em termos de cérebro, trabalho do cérebro. Então foi uma construção. Ele não nasceu com um dom natural, com um talento natural, como muitos de nós às vezes têm aptidão para alguma coisa. Isso foi determinação. E assim também a gente pode ser na nossa vida, com o nosso propósito de nos melhorarmos. Assumir os nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, são nossos. É nossa construção, é nossa responsabilidade. É tudo o que a gente tem. É tudo o que a gente trouxe. E é tudo o que a gente vai levar, melhorado ou não. Auto-perdão, porque se eu errei em algum momento, provavelmente eu não tinha conhecimento. Hoje em dia a gente não pode mais alegar isso. Mas se perdoar e se permitir recomeçar, mas com um propósito firme de recomeçar de uma maneira sincera, forte, persistente. Então, autoaceitação, reconhecendo os nossos limites. Como seres humanos, nós somos limitados para algumas coisas, porque nós ainda não temos a dominância do espírito, nós ainda não temos a excelsitude dos espíritos evoluídos. Mas nós temos qualidades. Vamos chegar em casa e vamos fazer novamente o exercício de contarmos as 5 qualidades, até que isso seja mais rápido do que encontrar os defeitos. As nossas potencialidades, porque de repente é uma coisa que ainda não sou muito boa, mas eu posso ser. Igual o Senna foi na pista de chuva, a gente também pode ser bom em alguma virtude, reconhecendo que aquilo ali começa a brotar na gente e trabalhar para isso. Seja leve, gente. A gente tem passado por dias difíceis, estamos passando por uma encarnação. Quem aqui já imaginou viver uma pandemia? Quando a gente estudou lá na escola sobre a peste, a gente imaginou que a gente poderia viver alguma coisa igual? Nunca. Eu, pelo menos, nunca. Eu achei que aquilo ali era uma coisa muito do passado. Mas não é. Não foi. Está aí pra gente. Então, vamos ser leves, firmes, perseverantes, mas sem arrastação de corrente, né? Porque ninguém merece uma pessoa que arrasta a corrente o tempo inteiro, né? Então,
vamos partindo para os momentos finais. Lá ainda, na pergunta 919, no item A, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, daquela, conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Santo Agostinho falou: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Porque se houvesse acontecido isso, no outro dia, eu ia fazer diferente. E assim a gente pode fazer em nossa vida. Proposta educativa da doutrina espírita: vamos libertar as nossas consciências através da transformação moral. Nos livrarmos desse homem velho, pesado, velho mesmo. Desculpem, gente, é que meu marido fez alusão ao peso mesmo. Educação do ser. A gente não quer tanto educar o nosso cachorro, educa o nosso filho, educa o nosso vizinho, a gente quer educar todo mundo. Vamos começar educando por nós mesmos, com os bons pensamentos, boas palavras. Vamos nos corrigir nesse sentido. Se a gente não gosta que alguém fale um palavrão pra gente ou nos destrate, vamos nos educar para nós também não fazermos isso. É justo, não é? E é efetivo. Desenvolvimento das potencialidades da alma. Vamos lá naquelas 5 virtudes? Vamos, se tem alguma que ainda você falou, a gente, assim, né, tentou descobrir, mas pode ser que exista, pode ser que não exista. Mas se alguma coisa ali te tocou, pode ser que esteja nascendo, é uma potencialidade da alma. Vamos trabalhar a autoaceitação, o auto-perdão, trabalhar para o nosso crescimento espiritual. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Os esforços também valem, porque muitas vezes a gente falha, e não é porque a gente falha que tudo está perdido. Mas é necessário que a gente persista. A nossa persistência em nos melhorarmos também conta a favor. Também fala sobre nós. De repente, é uma má inclinação que eu trago de séculos, de várias encarnações. Talvez eu não consiga resolver em uma só encarnação, mas é preciso que eu comece, que eu tente. Nem que eu consiga fazer só até as 9 horas da manhã, ou até o meio-dia, ou um dia sim, um dia não, ou uma vez por semana eu tenho sucesso naquela empreitada de me melhorar. Mas é preciso que eu reconheça e comece. E tenha o amor, a caridade por nós mesmos, por cada um de nós, de começarmos a mudar isso. Em reforma, volte em breve, estamos em reforma. Vamos rezar para que, trabalhar para que dê tempo, né? Que a gente não siga aí no ritmo das empreitas, das construções das casas aí, que você pode colocar uns 2 meses a mais, né? A gente não vai ter isso, acabou nossa encarnação, acabou. Só na próxima. Nós não vamos ter prorrogação, não. Tem jeito não. Desencarnou. Só na próxima encarnação. Ama, ensina, trabalha, sofre, ajuda, perdoa. Lá fora um mundo novo nos espera, por nossa fé sincera traduzida em serviço. Ouvida a própria dor, esquece a própria dor. Lembra-te disso. Temos nós com Jesus a obrigação de esquecermos e agir, para que a paz do bem seja a paz do porvir, de amanhã. Não te percas em lágrimas vazias, pensa na força que irradias, pela fé que Jesus já te consente. Deixa as tribulações e os pesadelos que te fazem chorar. Reflita no amor sinceramente. Anota as provações de tanta gente.
Sai de ti mesmo e vamos trabalhar. Maria Dolores. E aí fica o convite, né? Vamos trabalhar na nossa transformação, nessa transformação que a gente tanto almeja para o mundo, para as nossas pessoas, para os nossos parentes. Vamos começar pela reforma de nós mesmos. Eu garanto que a gente vai obter sucesso nessa empreitada. Então, vamos orar? Mais uma vez, vamos sentar confortavelmente em nossas cadeiras. Agradecidos estamos, amado Mestre Jesus, pela oportunidade belíssima de estarmos aqui. Agradecemos o presente que é o dia de hoje. Agradecemos o que tudo até aqui construímos. Mas principalmente, amado Mestre Jesus, agradecemos a bênção do recomeço. Através do teu amor, através da compreensão que tens de cada um de nós. Pedimos que no retorno aos nossos lares, essa atmosfera de contentamento, de encorajamento nos acompanhe. Permita, amado Mestre Jesus, que a espiritualidade fluidifique o nosso lar, com os fluidos necessários à harmonização, ao equilíbrio, à fé, à coragem. E hoje, amado Mestre Jesus, venha ser conosco nos nossos sonhos, permitindo-nos, amado Mestre Jesus, alçar os planos mais elevados, para que possamos nesses dias difíceis cultivar a esperança, cultivar a perseverança e a certeza de dias melhores. Obrigada por estar aqui, obrigada por estar em todos os lugares, obrigada por estar em tudo e em todos que nos cercam, hoje e todo sempre. Que assim seja.